você não está enxergando 1 sobre R mais Q fatorial, 1 sobre R fatorial, 1 sobre Q fatorial. Por quê? Porque aparentemente isso aí está diminuindo, né? Está diminuindo o peso do cara, né? Quer dizer, eu tenho um coeficiente aqui que tem um coeficiente 1, né? E aqui eu tenho um cara que tem 1 sobre R, 1 sobre 3, 1 sobre 5 fatorial, 1 sobre 3 fatorial, 1 sobre 2 fatorial. Só que isso é só a parte antissimétrica. Eu estou jogando fora toda a parte que tem algum tipo de simetria que não seja antissimetria, né, envolvida. Então tem que obter alguma coisa que é menor do que 1 ali na frente. Esse é o procedimento de antissimetrização. O procedimento de antissimetrização vai me conduzir a isso. Ó. 1 sobre 5 fatorial, 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 3 fatorial. O 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 3 fatorial vem da antissimetrização que já foi feita, que já existe, desses caras originais que estão aqui. Desculpe. Esse daqui não precisa de explicação, não. Porque a definição de uma R forma já foi dada com 1 sobre R fatorial na frente. Quando aparece 1 sobre 2 fatoriais, é quando tem um somatório, não? Quando não tem um somatório, não aparece o fatorial. Eu estou enganado. Isso. Ali em cima, por exemplo, não tem somatório. Tem sim. Oi? Tem. No 2 mil 2. Tem sim. Né? Então, é assim, ó. Peraí. Eu tenho esse coeficiente, aí eu tenho que incluir esse cara, tá? Porque ele vem da definição dos caras lá em cima. Aí eu preciso antissimetrizar esse cara. Esse cara tem 5 índices. Tá? Eu vou pegar e escrever com todas as permutações antissimétricas esses 5 índices. Eu tenho 5 fatorial combinações que vão dar expressões idênticas desse cara. Eu somo todas elas e eu divido por 1 sobre 5 fatorial. Né? Então é 1 sobre 5 fatorial, 1 sobre 2 fatorial, 3 fatorial, as somas de todas essas expressões, soma sobre permutações, agora, sinal da permutação, né? E ômega, mi p de 1, mi p de 2, si, mi p de 3, mi p de 4, mi p de 5, dx mi1, dx mi5. Então, esse 1 sobre 2 fatorial, 3 fatorial vem da definição do cara. O 1 sobre 5 fatorial vem desse procedimento que eu estou fazendo desde a aula passada. Eu tenho quantas expressões equivalentes daquele cara? 5 fatorial. Somo todas elas, tá certo? Essa soma vai incluir o sinal está variando de uma expressão para outra, e divido então por 5 fatorial. Tá certo? O resultado é um objeto ômega exterior de si que tem um coeficiente que é explicitamente antissimétrico pela troca de qualquer um dos 5 índices que eu tenho lá. Certo? Então, aquele meio fatorial, ou um terço fatorial, é um pouco confuso, porque tem o somatório do Mi1 e do Mi2, mas não vai ter o somatório de Mi1 e 2 mais do 2 Mi1 no índice. Não, vai ter, olha só, vamos de volta para o ômega. A definição original do ômega, ela foi ômega mi, dx mi, dxi, não é isso? Com ômega antissimétrico. Assim não, ok. Certo? Então, aqui, como esse cara é antissimétrico, esse cara aqui não tem simetria nenhuma, a gente translada essa simetria polar. Então eu vou ter 1 sobre 2 fatorial, ômega mi, dx mi, dxi, dxi, certo? Isso aqui é o que eu estou chamando de dx mi
dx líquido. Então tem que sobrar 1 sobre 2 fatorial aqui na história. Tá certo? No tensor original, o requerimento era só que os coeficientes fossem antissimétricos. Quando você também expressa em termos da base antissimétrica, tem que aparecer 1 sobre R fatorial aqui. Isso para 2, mas para 3 é a mesma coisa, para 4 assim por diante. Né? Se você fizer a somatória explicitamente, aí some o 1 sobre 2 fatorial. Né? Aí esse cara que está aqui, ele vai ser ômega, por exemplo, 1, 2, dx1, dx2, mais ômega 1, 3, dx1, dx3, mais ômega 2, 3, dx2, dx3, aí depende da dimensão do cara. Aí não tem mais um 1 sobre R fatorial. Tá certo? Bom, vamos ver mais umas propriedades aqui da história. Como eu disse, né, o produto exterior é associativo. Agora isso é óbvio, não é isso? Porque se agora eu posso pegar a base e tirar os parênteses, então os coeficientes, né, obviamente eles vão ser antissimetrizados do mesmo jeito, independente de qual parêntese que eu faço primeiro. Tá certo? Bom, uma segunda propriedade que tem aqui, interessante, é a seguinte: se é zero, se o grau, eu estou falando grau, deixa eu definir grau, né? Se eu estou falando de uma R forma, eu defino o grau dessa forma como sendo R, certo? Então, se é uma Q forma, o Q for ímpar, né? Isso daí se dá. Se estereoxia é zero. Né? Vamos ver aqui rapidinho por quê. Né? Se você escrever que se estereoxia, isso dá 1 sobre 2Q fatorial. Q fatorial ao quadrado, usando lá, né, aquela definição lá, né, somatório sobre as permutações, sinal de P, si mi P de 1, mi P de Q. Essa é a parte mais chata, fica parecendo que você está falando de uma coisa muito complicada, mas não está, no final das contas. O problema é que fica muito índice enchendo o saco da gente e às vezes fica parecendo que o troço é mais difícil do que é. Não é. Mi P de 1, mi P de Q, o mesmo que se mi P de Q mais 1, si mi de P 2Q. E aí você tem dx mi 1, dx mi 2Q. Tudo certo aqui? Né? Porque o si é uma Q forma, né? Certo? Então, si exterior de si vai ter ó, Q mais Q, que é 2Q fatorial, né? Q fatorial, que dá o Q fatorial ao quadrado, e os coeficientes aqui é a base, né? Dx mi 1, dx mi Q, dx mi Q mais 1 até mi 2Q. Né? São 2Q vetores básicos. Agora dá uma olhada aqui nessa expressão. Né? Vê que aqui, ó, mi1, mi2Q, né? Ele está somando com caras que estão aqui dentro. Tá? Você vai ter um mi1 perdido aqui no meio desse si. Vai ter um mi2, um mi2Q aqui no meio desses caras.
Tá certo? Mas ele não está sujeito a esse somatório que está aqui. O somatório termina aqui, na verdade. O somatório sobre permutações termina aqui. Tá certo? Isso aqui está fora do somatório sobre permutações. Isso aqui eu tenho um somatório sobre Mi1, sobre Mi2, sobre Mi2Q, mas não sobre as permutações. Né? Então, vamos analisar esse coeficiente que está aqui, ó, esse cara que está aqui. Eu pego, por exemplo, esse termo que está aqui. Ó. Pega esse aqui, Mi1, MiQ, se MiQ mais 1, Mi2Q. Esse é um termo que está aqui, né? E, inclusive com sinal de permutação 1. Não é isso? Vocês concordam que tem um outro termo dentro dessa soma que é assim, se MiQ mais 1, Mi2Q, se Mi1, MiQ? Essa é uma permutação de Mi1, Mi2Q. Não é? Onde MiQ mais 1, Mi2Q vem na frente de Mi1, MiQ. Essa permutação é uma permutação ímpar em relação a essa daqui, se o Q for ímpar. Né? Como é que a gente vê isso? Você tem que pegar, ó, o MiQ mais 1 e passar por cima desses Q índices para botar ele na primeira posição. Certo? Então você vai perguntar ele Q vezes. Vamos anotar aqui Q. Você pega o MiQ mais 2 e você vai ter que perguntar ele Q vezes de novo para passar ele por cima desses Q índices e ele ficar do lado do MiQ mais 1. Né? Então, mais Q. Né? O MiQ mais 3, mesma coisa. Você tem que fazer Q permutações para ele passar por cima desses caras todos e ficar do lado do MiQ mais 2. Né? Se você continuar assim, né, você vai fazer Q permutações sobre cada índice desses que estão aqui. Total de permutações, né, vai ser Q ao quadrado, permutações. Se o Q for ímpar, né, Q ao quadrado vai ser ímpar também. Então, para você vir dessa configuração para essa, você tem que fazer um número ímpar de permutações. Então esse cara tem um sinal de menos na frente dele. Só que esse cara é igual a esse. Né? Porque aí você pode pegar os coeficientes e trocar de posição e acabou. Né? Então esse cara cancela com esse. Cada termo que você tiver ali dentro vai ter um outro termo com uma permutação que é ímpar e que vai dar um termo exatamente igual dentro da soma. Todos esses termos vão cancelar uns com os outros. Resultado, zero. Legal, né? Aqui, se Q for ímpar, esquece. Certo? Uma outra boa, essa daqui. Ó. Propriedade 3, né? Se exterior eta, se uma Q forma, né? E o eta uma P forma, ok? Isso daí é -1 elevado a Q vezes P, eta exterior de si, certo? Então, às vezes,
o produto de formas é comutativo, produto exterior. Às vezes não. Às vezes é anticomutativo. Né? Bom, para visualizar isso, vamos escrever os dois lados da equação, tá certo? Um e o outro. Então eu tenho que se exterior ele é. Vamos visualizar isso também para um caso particular. Né? Exemplo, T igual a 3, Q igual a 3, Q igual a 2. Então, se exterior eta, ele vai ser 1 sobre 5 fatorial, 1 sobre 3 fatorial, 2 fatorial, soma sobre permutações, sinal P, si de P de 1, de P de 2, de P de 3, eta, de P de 4, de P de 5, vezes dx de 1, dx de 5. Né? E o eta exterior de si, mesma coisa. 1 sobre 5 fatorial, 1 sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Somatório sobre permutações, sinal da permutação. Aí você tem o eta P de 1, P de 2, si P de 3, P de 4, P de 5. Tudo isso vezes dx de 1, dx de 5. Então, provar isso aqui, né, é comparar os coeficientes desses caras para ver, né, tentar levar os coeficientes de um cara no outro, certo? Olha só. Pega um termo da primeira soma. Vamos supor que seja de 5, de 1, de 2, de 3, eta, de 4, de 5. Tá certo? Você vai ter um cara, né, na segunda soma, que vai ser, isso aqui está na primeira soma, aqui, né? Vai ter um cara na segunda soma que vai ser eta, Mi4, Mi5, Si, Mi1, Mi2, Mi3. Na segunda soma, ou seja, está nesse cara aqui. Certo? O sinal é que pode ser diferente. Ok? Dependendo do que? Dependendo de qual é a permutação que me leva Mi1, Mi2, Mi3, Mi4, Mi5 em Mi4, Mi5, Mi1, Mi2, Mi3. Tá certo? Eu vou ter um sinal global de diferença. Como é que eu faço isso? Aqui, né? Qual a permutação que leva esse cara nesse, por exemplo? Né? É 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 1, 2, 3. Né? Então eu vou pegar o 4 e vou passar por cima desse, desse e desse. Depois eu vou pegar o 5 e passar por cima desse, desse e desse. Então eu vou ter 3 mais 3, ou seja, eu vou ter 2 vezes 3. Né? Permutações a fazer. 2
2 por quê? Uma delas é uma 2 forma. 3 por quê? Porque a outra delas é uma 3 forma. Não sei se dá para entender. Cada termo que está aqui também. A pergunta é qual é o sinal. Qual é o sinal? Né? Então, dando o exemplo desse aqui que está ali com o sinal de mais, tá certo? Esse cara que está aqui, ele vai estar presente lá, mas com sinal de mais também, porque isso é uma permutação par. 2 vezes 3, 6 vezes que eu fiz a permutação. Agora, como é que eu conto esse número de permutações que eu tenho que fazer para pegar cada termo da segunda soma e levar no termo correspondente da primeira? Eu verifico que eu tenho que permutar cada índice da segunda forma por 3 índices da primeira. Tá certo? E quantas vezes eu tenho que fazer isso? O número de índices da segunda. Então, o 4 eu tenho que passar por cima dos 3 índices da primeira. Se fosse 5 índices aqui, eu teria que passar por cima 5 vezes, assim por diante. Então, em geral, o número de vezes que eu vou ter que passar para obter aquela configuração, pegar esses caras que estão associados com essa forma e passar esses índices todos para frente, é P vezes Q. Se P vezes Q for um número par, a permutação vai ter sinal mais. Se P vezes Q for um número ímpar, a permutação vai ter sinal menos. Tá certo? Então, cada termo que está aqui tem o mesmo sinal global, dependendo do número de permutações que você é obrigado a fazer para levar dessa forma a essa forma. Menos 1 elevado a Q vezes P. Tá certo? Para se convencer se a coisa ficou ainda meio insegura, faz o exemplo explícito. É um saco, né? Fazer o quê? Tá certo? Vocês podem fazer, por exemplo, com 1 e 3, né? Eu acho que não dá tanto trabalho assim, então é um exemplo que dá ímpar, né? Vocês vão escrever todos os termos do cara que está ali, vão escrever todos os termos do outro produto e vão ver que um dá menos o outro. Tá certo? Por que dá menos o outro? Ele tem que seguir esse argumento que está sendo dado aqui para poder generalizar depois. Bom, quase 6 horas, acho que está na hora de parar, né? Porque o Álvaro vem aí. As pessoas têm que estar preparadas para o Álvaro.